Olá, começa agora o programa Aqui Tem Vaga, um espaço semanal para falar de carreira. Sabemos que o mercado de trabalho é uma das principais áreas gravemente afetadas pela crise sanitária, que se tornou econômica e também social. A pandemia força empresas a evoluírem 20 anos em 20 dias praticamente, visto a velocidade de disseminação do chamado inimigo invisível e também dos seus efeitos. Mas essa evolução e readaptação forçada das organizações exigem, entre muitas coisas, reflexão, estratégia e direcionamento. Você, por exemplo, já ouviu falar da pirâmide de Maslow? Trata-se de um conceito muito interessante, inclusive, que explica as necessidades humanas. Por falar nessa hierarquia das necessidades, lideranças precisarão de cautela ao lidar com o capital intelectual que ficar e também com o que sair. Qual será então o futuro do trabalho? A análise na busca por essa resposta no Aqui Tem Vaga de hoje. E para falar sobre isso e fazer toda essa análise, bem-vindo Alexandre Marins, diretor de desenvolvimento de talentos da consultoria LHH, e Gabriel Pinto, especialista em futuro do trabalho. Bom, Alexandre, citando aí a pirâmide de Maslow, por exemplo, fala mais para a gente o que ela significa e como ela pode ser encaixada aí, interpretada nesse momento de crise. Então, a pirâmide de Maslow, como você mesmo mencionou, ela faz referência às necessidades básicas do indivíduo e, consequentemente, ela também pode ser transposta no contexto empresarial. Nas necessidades básicas, a gente vai numa escada crescente, onde a gente parte das necessidades básicas, fisiológicas e de segurança, onde a gente tem necessidade de comer, de estar seguro, com nossas questões salariais e todos os cuidados necessários. Na sequência, a gente tem necessidades sociais, que estão ligadas às nossas relações. Relações próximas, relações de trabalho, relações com clientes. Na sequência, se a gente tem tudo isso bem endereçado, a gente começa a se preocupar com a nossa autoestima. Isso está diretamente ligado à nossa capacidade produtiva, né? As nossas realizações, as nossas conquistas que retroalimentam a autoestima, o orgulho, o reconhecimento. E se a gente avança e segue se desenvolvendo, a gente chega nas necessidades de autorrealização. Essas têm a ver com um pouco de superação, como é que a gente segue crescendo, se desenvolvendo, inovando, se superando, basicamente. Então, o que a gente vê é que, analogamente às necessidades dos indivíduos, as organizações também trilham esse caminho através dos seus colaboradores e líderes. Então, a gente imagina que talvez organizações e pessoas já estavam vivendo um determinado momento de jornada nesse sentido, onde talvez estejam sendo pegos de surpresa por o acontecimento da pandemia e o impacto que isso está acontecendo na vida das pessoas e na economia. O que pode estar fazendo com que, em alguns casos, algumas organizações tenham que dar um passo atrás e as pessoas também, por sua vez, para ter que voltar a pensar pelas suas necessidades mais primárias do que as de crescimento. Sim, Gabriel, falando de capital intelectual, visto os impactos no capital financeiro que está geral aí, generalizado nas organizações, quais os desafios para serem enfrentados para manter esse capital intelectual, esse capital aí de capacitação que geralmente as empresas têm no seu organismo para influenciar aí o desenvolvimento dos profissionais? Por conta da atividade econômica, então muita gente perdeu o emprego porque tem menos consumo, menos investimento, mas houve um fator também que é ainda mais importante, porque a revolução digital, ou a quarta revolução industrial, que no mundo vinha sendo percebida com mais força, acelerou. Isso significa dizer que grande parte das atividades que hoje as profissões dão conta, os profissionais executam, elas vão sofrer alguma alteração. Em alguns casos, de algumas profissões, elas vão ser profundamente alteradas. As profissões vão deixar de existir. Os profissionais, eles vão ter que se reinventar. As lideranças vão ter que se reinventar. E, nesse sentido, as habilidades, algumas habilidades que já tinham sido elencadas pelo Fórum Econômico Mundial como as mais importantes a serem investidas pelos profissionais, agora elas ficaram decisivas. Então, para as empresas, é importante ter essas habilidades instaladas dentro das equipes e para os profissionais é importante adquirir essas novas habilidades para poder chegar a esse futuro mais digital. Eu pergunto agora para os dois, aí
Começando pelo Alexandre, talvez, podemos considerar, Alexandre, que as empresas têm enxergado aí essa fase como um desafio a ser superado, o tripé organizacional, tipo assim, se preocupar com clientes, acionistas e também funcionários, essa linha aí de 3, essa preocupação, será que se estende dessa forma? Como é que você interpreta nesse sentido? Com certeza. Eu acho que uma coisa que está acontecendo dentro desse quadro da pandemia é que está ampliando e forçando a ampliação do olhar de toda a liderança. A gente hoje não consegue pensar só no nosso resultado imediato, né, no lucro para o acionista. A gente tem que pensar na cadeia toda. Né? Eu acho que cada vez mais o líder vem sendo convidado a ter um olhar de responsabilidade social e entender qual é o seu papel dentro desse contexto. Então, existem necessidades que são internas e são dos seus colaboradores. Eu preciso cuidar deles e, então, cuidar dos meus clientes. E eu tenho que entender qual é o meu papel enquanto organização, enquanto líder na sociedade, porque eu também tenho um papel na comunidade. E quanto a você, Gabriel, o que acha aí desse termo tripé organizacional? Como você interpreta? Eu acho que tudo que a gente, eu tendo a acreditar que tudo que a gente conhecia, como a gente conhecia as organizações, elas estão passando por uma tremenda transformação. As lideranças, na verdade, agora elas estão tendo que medir passo a passo cada nova transformação, né? Então, o desafio para a liderança é muito grande. Por exemplo, as lideranças agora estão com uma conexão direta com a ponta, porque a ponta tem a informação, o profissional que está na linha de frente, ele tem informação, e a informação é muito nova e muito valiosa na medida que ela entra. Então, já é um desafio estabelecer essa conexão direta. Um outro grande desafio da liderança agora é pegar quem tem determinadas habilidades e realocar dentro da organização. Porque a própria organização está mudando as atividades na medida que o quadro vai se revelando. Que a dificuldade de você lidar com um cenário de tanta incerteza é você conseguir se preparar para qualquer futuro. E você conseguir não só se preparar, mas errar e testar. Acho que para a liderança o grande desafio agora é conseguir criar um ambiente em que a inovação floresça. Porque aceitar o risco no momento de crise é muito difícil, porque a conta já não está fechando. Mas é justamente nesse momento que você tem que aceitar o risco, porque só aí que a inovação e a criatividade vão surgir. E só assim a nova organização vai poder surgir no final da transformação. E tem uma vantagem nesse contexto de ser mais digital para os novos negócios, para as novas organizações, para as novas oportunidades. Porque o digital ele permite você acelerar e ter ganhos de escala, de você produzir mais e vender mais, muito mais rápido. E diminui as barreiras de entrada, como, por exemplo, o dono de um restaurante. O dono de um restaurante hoje tem um problema de pagar o aluguel do metro quadrado. Uma pessoa que empreende num aplicativo de alimentação pode ter um risco elevado, mas pode ter um retorno muito rápido, uma vez que ele não tem custo. Então, a organização, de uma forma geral, eu dei um exemplo de uma pequena organização. Ela está sendo reinventada. E isso tem impactos muito importantes. Alexandre, o Gabriel acabou de falar de que a conta não fecha. Muita conta não está fechando realmente em várias empresas. Sim. Quando isso acontece, infelizmente, os líderes, a organização tem que pensar ou em demissão, em corte salarial. Então, para lidar com essa situação tão delicada, quais são os critérios geralmente utilizados? É corte por maiores salários, diminuição de acordo também com o volume aí financeiro que recebe, corte de acordo com o vocacional, a pessoa que exerce determinada função, ela é vista de certa forma. Como é que acontece o critério? Porque na organização, dentro da hierarquia, de certa forma, existe aqueles profissionais que têm mais ou menos experiência, aqueles que têm condições de vida, de família, também que contribuem aí para um perfil profissional. Então, como é na gestão de pessoas enxergar esse ponto nesse momento de crise que às vezes precisa da demissão? Considerando que a decisão já vai ser uma necessidade, né? Porque eu acho que eu vejo também muitas organizações se preocupando em postergar ao máximo, né? Lançando mão do decreto que foi publicado recentemente e de outras facilidades que o recurso permite. Mas uma vez que isso é necessário, com certeza você tem que estabelecer um critério para isso. E esse critério tem que estar ligado
a sua estratégia de negócio, o seu contexto empresarial e a sobrevivência da empresa. Mas, ao mesmo tempo, considerando o olhar de pessoas. Quando a gente pensa na estratégia do negócio e da sobrevivência, um pouco do que o Gabriel também estava falando, a gente tem que pensar que a gente vai precisar de habilidades chaves nesse contexto. E existem pessoas que têm essa posição chave. Então, muitas organizações começam pelo critério básico do desempenho. Quem realmente vem agregando e contribuindo para o resultado? Quem tem essa capacidade de adaptação para o futuro, que é a capacidade mais importante nos dias de hoje, que é a capacidade de aprendizado. Então, esse olhar de poder fazer uma avaliação sobre as pessoas para você poder tomar uma decisão estratégica sobre as pessoas. Sim, Gabriel, falando aí num cenário de recessão, como é que a gente encaixa isso nos desafios também para o mercado de trabalho nesse momento tão complicado da economia? As primeiras pesquisas que saem nas economias que estão voltando do outro lado do mundo, as economias asiáticas, elas só confirmam essa tendência de digitalização. Então, o desafio para a gente ainda é maior. Por quê? Enquanto na Coreia, 22% das profissões elas estão em risco ou vulneráveis à transformação digital, no Brasil chega a 60%. É um número muito impressionante. A gente fica entre a Etiópia e a Bolívia. O perfil do mercado de trabalho brasileiro precisa dessa requalificação muito rápido, porque essa aceleração que você falou, que é super importante, ela veio sem avisar. Então, justamente no momento em que as pessoas foram pegas despreparadas, é o momento que elas têm que reagir mais rápido. Então, o desafio é muito grande. Acho que o Alexandre falou certeiro. Adaptação é o principal. Mas para se adaptar, mesmo para se adaptar, você tem que ter uma outra habilidade que é super importante numa conjuntura como essa, como a inteligência emocional. A inteligência emocional, tem dados da Talent Smart que dão conta que quem consegue controlar as emoções, ou sentir, entender os sentimentos e aplicar isso no dia a dia do trabalho, tem uma chance de ter sucesso de 58%. Eu diria que na conjuntura dessa pandemia, essa variável apresenta um resultado ainda maior, porque mudar na hora que a gente não estava absolutamente preparado para isso é muito custoso. E agora é justamente quando a gente tem que estar mais atento para poder aprender. O aprendizado ativo é também outra habilidade. O pensamento crítico, ser capaz de discernir entre tantas informações, que no mundo digital, onde a gente exerce pouca presença física, onde a gente tem que tomar decisões baseadas em informações que a gente verifica através dos outros, o pensamento crítico é fundamental. Então, existem setores e profissões que eles são mais preparados para uma digitalização. E tudo que isso implica. Por exemplo, setores de software, ou setores que já estavam habituados a trabalhar, por exemplo, com home office. Mas outros setores, por exemplo, o entretenimento, ele vai ter que, pouco a pouco, ele vai ter que se transformar, porque os passos que a gente deu agora, eles são irreversíveis, né? Mas é bom, é positivo, o resultado é positivo. A grande questão é que precisa ser feito. No momento em que a inteligência artificial entra ligando para as pessoas para monitorar a saúde, 500 mil profissionais de telemarketing eles estão em risco. O que eles precisam fazer é se adaptar e se transformar em profissionais de vendas. Só que para isso demanda julgamento e capacidade de tomar de decisão, demanda discernimento para poder avaliar. Ou seja, tem uma série de deveres de casa que os profissionais têm que fazer, e as empresas também, nesse contexto, para poder alcançar. Porque esse percentual de 60% para o Brasil e 22% para a Coreia, por exemplo, não fica bem na fita. No final das contas, quando a gente chegar, onde os países asiáticos já estão começando a chegar, a gente vai ter um desafio e tanto. Então, a recessão pode ser que ela não vai ter o remédio para a gente sair dessa recessão, vai ser diferente, porque ele é um remédio estrutural. Ele é um remédio que muda no capital humano, que é estratégico nesse momento. É muito importante o que você falou de inteligência emocional, não é, Alexandre? Eu não queria saber também o que é que você acha da visão com relação a esse assunto, até porque o que você considera importante para essa crise? Melhoria de um planejamento aí, de um mecanismo melhor de gestão de risco, gestão de pessoal, como direcionar tudo isso, Alexandre?
Com certeza é fundamental, Lene. O que acho que as pessoas estão lidando nesse momento é com a sua vulnerabilidade, com os seus medos, às vezes até mais inconscientes, né? E todo o impacto de ter que se adaptar muito rapidamente a uma grande mudança, né? Então, se você não tem o autoconhecimento e a capacidade de reconhecer os seus sentimentos, e não temê-los, mas ficar amigo deles, para você poder saber como navegar com eles, é fundamental nesse processo. Então, para você poder ter resiliência e capacidade de adaptação, você tem que ter capacidade de administrar as suas emoções e sentimentos, como falou o Gabriel. Então, nesse sentido, isso é fundamental. E como cuidar aí para que todo esse contexto inicie realmente uma mudança genuína dos profissionais e de toda a cadeia, seja profissional ligado à liderança, né, à organização, aí, à linha de frente da organização, ou seja, os próprios colaboradores. Como pensar numa maneira dessa mudança, né, dessa análise aí da possibilidade do futuro pós-pandemia, trazer realmente uma diferença na base mesmo, tanto pessoal quanto profissional, uma coisa reflete na outra. O que vocês acham a respeito disso, Gabriel? Eu acho que, mais do que nunca, as áreas de recursos humanos das empresas têm um desafio muito bonito, na verdade. Um desafio de ajudar os profissionais a se transformarem nessa conjuntura. Antes da crise da pandemia, o Fórum Econômico Mundial fez uma pesquisa que dizia que 78% das transformações para as habilidades do futuro seriam feitas pelas áreas de recursos humanos. As áreas de recursos humanos têm o desafio de encontrar esses talentos, quem tem esses talentos, se elas já não tiverem monitorados, e rapidamente realocar recursos. Porque, às vezes, o aprendizado ele vem de quem está do lado. O aprendizado, ele não necessariamente ele vem dos livros. E, nesse sentido, você buscar o conhecimento, sobretudo num contexto em que há tanto conhecimento disponível, é importantíssimo. Tem outra informação que saiu recentemente na pesquisa da PNAD, que é interessante, que mostra que, de fato, a população brasileira tem um alto grau de subutilização do trabalho, né? Quase 30 milhões de pessoas estão em um grau de subutilização do trabalho, né? Há um desemprego se ainda cresce com um nível de subutilização. Então, agora, mais do que nunca, é hora de aprender essas habilidades. E o Alexandre deu uma informação que ela é essencial, o medo. É engraçado porque num cenário de incerteza, num cenário em que ninguém aponta um caminho claro para onde vão os negócios, para onde vão os empregos, é justamente nessa hora que você precisa ter menos medo para poder ser ousado. Porque os empregos, eles também não vão aparecer da mesma forma que eles eram antes, né? Claro que não é integralmente, mas cada vez mais e de uma forma mais rápida, os empregos vão ser de outra forma. Os empregos vão ser substituídos pelas grandes empresas contratando e passando pela capacidade de associação desses novos profissionais. Enfim, acho que o desafio é grande dessa requalificação em massa, mas o cenário, na verdade, é que a gente tem algumas competências dentro dos profissionais, como capacidade de persuasão, liderança, etc., que podem ser aproveitadas e potencializadas para a gente chegar ainda melhor do outro lado. Alexandre, eu toco a bola para você. Fala aí o que é que você acha sobre essa mudança de forma genuína e sólida para os profissionais. Eu concordo plenamente que a gente tem um belo desafio e o papel de RH é fundamental, mas, na verdade, eu penso que isso é um papel de um ecossistema. Existe uma tríade aqui também. Existe o papel do indivíduo, que é entender o que está mudando na sociedade e o que é requerido para esse futuro que foi acelerado e antecipado, né, que são as habilidades que a gente acabou de fazer menção aqui a elas. A gente tem um papel que é da organização, de ajudar e apoiar nessa requalificação. A gente vem fazendo uma campanha por uma causa chamada de como é que a gente cuida do retorno sobre os indivíduos. É um novo ROI, né? Em vez de ser um retorno puramente financeiro, mas qual é o retorno que você vai obter se você realmente investir no desenvolvimento e na requalificação das pessoas, e entendendo que elas, acreditando e dando crédito que elas são capazes de se readaptar e prepararem para o futuro, quase como um papel social. E tem o papel do governo nessa tríade, que é de como poder dar incentivos para as organizações tributárias ou de que ordem possa ser, que também ajude a viabilizar esse processo, porque a sociedade vai precisar disso, não só as organizações. Agora, estamos chegando ao nosso final do programa, mas antes eu vou lançar um pequeno desafio para vocês dois. Quando vocês ouvem a palavra pós-pandemia,
mundo novo ou futuro do trabalho? O que é que vocês pensam em primeiro momento assim? Gabriel? Absolutamente uma palavra vem na minha cabeça, que é a criatividade. E você, Alexandre? Eu falo de transformação, eu vejo uma aceleração desse futuro e eu vejo com esperança, eu vejo com positividade, com uma aceleração de evolução de consciência, de capacidades, de cenários e perspectivas. Adorei a positividade de vocês dois nesse final, porque a intenção também é trazer mais leveza, né? Nesse momento que a gente está enfrentando de tantas dificuldades, tantas pessoas aí com anseios, preocupações, não é à toa, é um problema social mundial essa pandemia, mas eu adorei a participação mesmo de vocês dois, a contribuição, já fica o convite para uma próxima e torcer para que juntos a gente saia dessa, né? É isso. Com certeza. Obrigado pelo convite. Muito obrigado vocês dois. Bom, o programa Aqui Tem Vaga vai ficando por aqui. Eu me despeço do Alexandre, do Gabriel, mas você sempre pode acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima, eu aguardo você.